Oi, turma. Palavras de vida eterna, Chico Xavier. O tema de hoje, no rumo do amanhã. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Jesus. Lembra-te de viver conquistando a glória eterna do Espírito. Diariamente, retiram-se da terra criaturas cujo passo se imobiliza nos angustiosos tormentos da frustração. Estendem os braços para o ouro que amontoaram, contudo, esse ouro apenas lhes assegura o mausoléu em que lhes guardam as cinzas. Então, veja bem, a gente vem para a Terra para poder se tornar pessoas melhores, espíritos mais elevados, desenvolver a nossa espiritualidade. Aí a gente chega aqui e esquece. A matéria domina os nossos gostos, os nossos objetivos, e a gente começa a amontoar um monte de coisa, né? Então, começa do zero, tem pessoas que começam do zero, estudam, fazem a faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, acumulam uma série de certificados para dar em nada, para depois trabalhar como um dono de uma empresa, ou até trabalhar como empregado de uma empresa, né? Eu fui instrutora do IBGE em 1991, tinha advogado, tinha médico, tinha pessoas com mestrado sendo recenseador, porque todo o conhecimento que eles tinham não era suficiente para se manter no mercado. Então tem que continuar sempre estudando. E nessa de sempre estudar, sempre se atualizar, tem pessoas que conseguem, né, porque tem dinheiro para isso, tem pessoas que não conseguem, e aí ficam fora do mercado com um monte de certificado guardado na gaveta e frustrado. Então a gente não tem que se frustrar, porque a gente não alcança aquilo que a gente espera aqui na Terra. Aqui na Terra a gente não está para juntar um monte de coisas e dizer é meu, eu conquistei, né? Não. Aqui a gente tem que conquistar o nosso coração, ele estar em paz. O conhecimento é voltado para o nosso espírito, não é para a matéria. Então, se eu estudar e conseguir me manter no mercado, né, através do meu estudo, através do meu esforço, através do meu trabalho, da minha dedicação, parabéns! E isso significa que você chegou num grau onde você deve puxar o outro, né? Não é que você alcançou aquele lugar à toa, Deus te concedeu aquilo. Então, olhe para o outro, quem está do teu lado, puxe quem está do teu lado. É a tua esposa, é o teu filho, é o teu esposo, é o teu pai, seja quem for. Aquilo que foi dado a você, divida com as pessoas, porque senão é onde você não consegue esse sucesso todo. E aí vem a frustração. Poxa, eu sou um doutor e não consigo ter um consultório, eu não consigo ter um escritório. Bom, enfim, se você não obtém sucesso mediante os seus certificados, o acúmulo de certificado que você conseguiu, não se frustra. É porque não tem que ser, porque você ia se tornar uma pessoa mais soberba, uma pessoa mais egoísta, orgulhosa. Então Deus não permite que você chegue até lá. Divida, faça aquele teu conhecimento chegar a outras pessoas, né? Eu acabei de fazer uma leitura do livro Minutos com Chico Xavier. Este daqui eu faço em áudio para os meus amigos em WhatsApp. E ele estava falando exatamente isso. Tudo que você tem, aprenda a dividir com as pessoas, inclusive o conhecimento. Porque não é que ele é seu conhecimento e que você não precisa devolver isso para os lugares onde você está. Pelo contrário, quanto mais conhecimento você tem, maior é a sua obrigação, a sua responsabilidade para com o próximo. Senão, numa nova encarnação, o que acontece? Está aí cheio de crianças hoje que nascem com problema mental, né? E a gente vê que cada vez mais, por quê? Porque os espíritos estão se tornando cada vez mais inteligentes, porém não utilizam essa inteligência em favor do próximo. Então, já que não sabe dividir isso, o egoísmo, o orgulho é maior, aí Deus tranca aquele espírito num corpo um pouco mais limitado, que é para ele não fazer besteira. Porque quanto mais a gente sabe, mais besteira a gente faz. Porque a gente acha que é o dono do mundo, né? Então, aqui, já no comecinho do texto, ele está falando pra gente que tudo que a gente acumula vai ficar aqui, o que é material. Tudo que é a nível de conhecimento tem que ser dividido, porque senão fica preso em nós sem utilidade nenhuma. E Deus não faz nada sem utilidade. Deus é maravilhoso. Tudo que ele faz num propósito de distribuir a todos, né? Então, porque se ele, que é Deus, ele distribui tudo a todos, por que nós vamos achar Deus
e não distribuir, né? Então não é justo. Se é, Jesus dizia, né? Muito é cobrado de quem muito foi dado, não é isso? Alongam a lembrança para o nome em que se ilustravam nos eventos humanos, todavia quase sempre a fulguração pessoal de que se vira um objeto apenas lhes acorda o coração para a dor do arrependimento tardio. Então, quer dizer, a gente depois que percebe que podia ter feito algo, a gente se arrepende por não ter feito. Então, isso não é justo, né? Então não vamos nos arrepender, vamos fazer. É tão bom. Contemplam o campo de luta e que se desenvolveram o transitório domínio, mas não enxergam senão a poeira da desilusão que lhes soterra os sonhos mortos. Sim, em verdade, passaram no mundo em carros de triunfo na política, na fortuna, na ciência, na religião, no poder. É dado ao homem todos esses sucessos aí? Sim, você pode ser um exímio político, um gênio na ciência, você pode ter toda a fortuna do mundo? Pode, as pessoas vão ter isso. Eu lembro que meu pai falava, né? Meu pai sempre humilde, um mineirinho, né? Ele sempre falava assim, nossa, esse cara, eu não queria ter todo esse dinheiro do mundo desse cara, mas eu queria ter um pouco dele. Eu falava para ele, pai, não queria ter nada disso não, né? Porque muito está sendo dado, mas muito vai ser cobrado, né? Tem pessoas que têm muito dinheiro e conseguem dividir isso com outras, conseguem fazer a caridade, conseguem ter uma vida plena, mas tem muitos que não conseguem nem dormir porque tem dinheiro, né? Justamente porque a consciência acaba cobrando. Então, eu prefiro ter uma vida humilde, com o razoável, né? Lógico que ninguém quer ser pobre, miserável, mas a vida que eu tenho, eu acho que ela é muito abençoada. Eu estudei, e não foi pouco, né? Eu tenho muita dificuldade, apesar dos estudos, eu tenho muita dificuldade, e eu dividi essa minha dificuldade e o meu aprendizado com os meus alunos a vida inteira. A vida inteira. Quando um aluno me perguntava alguma coisa que eu não sabia, eu ficava falando, peraí, hoje eu não sei, mas eu vou buscar e eu vou trazer. E quando não entrava na cabeça, principalmente matemática, né? Eu chegava numa outra professora que era fera, falava pra ela, vem cá, vai lá na minha sala, dá essa aula pra mim, porque essa eu não tô conseguindo. E eu tenho um aluno interessado, eu preciso que essa aula seja dada. Então, a gente acaba criando vínculos com pessoas que sabem mais, né? Para que elas possam vir até nós. Eu nunca tive vergonha de falar eu sei ou eu não sei. Se eu sei, tá aqui. É isso aqui, acabou. E ninguém me tira também da razão depois que eu tenho. Mas se eu não sei, eu tenho que abaixar a cabeça e falar, agora eu tô aqui. Se eu conseguir aprender, bem. Se eu não conseguir, pelo menos ensina para aquele que tá me perguntando. Porque eu não tenho a vergonha de dizer não sei, né? Mas é aquela história, quando eu sabia também, ninguém me passava por cima não, porque tá cheio de gente por aí que é a pessoa que diz saber, mas quer mandar no que não sabe, no que sabe mais do que ela, né? Então esses embates eu tive. Eu assisti uma palestra agora do Rosandro, que ele falava assim, tem momentos que você tem que, na batalha, ficar quieto. Né? Se te acusam de coisas que você não concorda, que você está fazendo o que é certo, eles estão te testando para você perder a sua razão. Então fica quieto, deixa falar e até não querer mais. Eu falei, nossa, eu perdi muita oportunidade de ficar quieta, então, porque muitas vezes me atacaram. Em sala de aula, então, como me atacaram? Porque eu sempre trabalhei na prática, eu sempre procurei trazer pessoas para fazer palestra para minhas crianças, para mostrar para minhas crianças o caminho certo, exemplificar, dar aquela referência forte mesmo, porque minhas crianças são de... Eu tô aqui em Itaquaquecetuba há 23 anos, eu trabalhei 23 anos, 23 eu tô aqui não, faz 26. 23 eu fiquei na mesma escola, então eu conheço bem os meus alunos, a origem da onde eles estão ali. Grande parte, infelizmente, tem envolvimento com... As famílias têm envolvimento com droga, são crianças que ficam soltas na rua, grande parte, não todos, mas grande parte, não tem para onde correr. Então eu trazia pessoas para a palestra para mostrar, olha, não ficar na rua não dá certo, você tem que estudar, você vai ter que lutar contra pessoas que fazem cursos em escola particular lá fora, para conseguir uma vaga de serviço, para conseguir chegar onde você quer. Ah, mas eu nunca vou conseguir ser um advogado, um enfermeiro, um médico, eu não vou conseguir ser um policial.
Eu trazia esse pessoal na sala de aula para fazer palestra, para poder falar para eles, olha aqui, eu nasci na favela, olha aqui, eu passei fome, olha aqui, eu consegui fazer curso assim, assim, assado. Então eu trazia o pessoal para falar com os meus alunos na prática o que eles precisavam fazer para no futuro eles conseguirem ultrapassar as dificuldades que viriam. E isso causou muitas vezes um desconforto dentro da escola. Porque enquanto eu estava fazendo isso com alunos de 7, de 6 até 11, 12 anos, os outros professores estavam lá, bebi, bobu, a babá deu mamar pro bebê, sabe? E eu não me confortava com isso. Eu falava, não, eles são crianças, mas eles precisam. Eles precisam ter esse choque de realidade, eles precisam, é de pequeno que eles precisam entender a vida como ela é. Não adianta depois pegar um cara de 14 anos. Eu lembro que eu fui pro DENARC uma vez e eu sabia que só podia entrar criança de 14 anos no DENARC. Mas eu arrisquei. Eu estava cheio de criança que precisava ter contato com o que acontecia com o marginal depois. Né? O marginal é todo inteligente. Se a gente falar que não é mentira, grande parte dos marginais são muito inteligentes. Aí, em vez de usar aquela inteligência para coisa boa, os caras usam para coisa ruim. Eu sabia que lá dentro do DENARC tinha um museu, tinha e deve ter até hoje, um museu de apreensões. Então lá dentro, todos os tipos de apreensões que vocês podem imaginar. Nossa Senhora Aparecida, o miolo dela com droga. Chinelo de borracha, eles tiram uma borracha e enfiam droga. Bicicleta, embaixo do banco da bicicleta, droga. Aviãozinho, que hoje tem até um outro negócio aí que eu esqueço o nome, né, que voa aí e olha tudo. Mas na época não tinha isso, drone, não tinha drone, mas tinha aqueles aviãozinhos, né, de criança, de controle remoto. Eles usavam aqueles aviãozinhos para carregar droga de um lugar para o outro. Então, assim, coisas assim que você jamais ia imaginar que pudesse ser carregado droga, os caras usavam. E foi apreendido e foi para esse museu. E eu levei meus alunos lá para poder ver. Aí eu lembro que o delegado, o Reinaldo lá, ele me atendeu no corredor do DENARC. Falei, pronto, esse homem vai mandar voltar. Minhas crianças tudo com 10 anos de idade, no máximo. Eu tinha criança de 9, 10 anos. Aí eu no corredor com aquelas crianças, 44 crianças. E a visita tinha sido feita por debaixo dos panos, sem ele saber. Cheguei lá, falei, agora lascou. Dei de cara com o delegado. O que eu faço? Aí o delegado falou pra mim, o que a senhora tá fazendo aqui com essas crianças? Eu falei, eu vim fazer uma visita. Aí ele falou assim, então, mas aqui a visita é acima de 14 anos. Qual a idade dessas crianças? Eu ainda tentei dar uma driblada, né? Falei, que tem de 12 e tal. Ele falou assim, não, essas crianças são muito pequenas para 12 anos. Professora, falei, tá certo, tem 10 anos, 9, 10 anos. Aí ele pegou e falou assim, mas aqui a gente não pode pegar criança de 9, 10 anos para ver as coisas que tem aí dentro. Eu falei, tá bom, não pode? Então tá, criançada, faz a fila, a mesma fila que vocês estão, vira ao contrário que nós vamos embora. Só que é o seguinte, doutor, hoje eu tô aqui para fazer prevenção, não dá para fazer? Então daqui a 4 anos vai ser tarde demais, o senhor vai lá para punir então aquilo que hoje o senhor não conseguiu prevenir comigo. Aí ele olhou pra minha cara assustado com a resposta que eu dei, eu falei, eu acho que eu fui até um pouco arrogante, mas é o que precisava. Eu tava ali com um objetivo forte, eu precisava ensinar aquelas crianças que a inteligência tem que ser bem usada, porque os caras que fizeram tudo aquilo ali são inteligentes, porém estavam tudo presos, porque fizeram coisa errada. Então a gente tem que usar a inteligência para coisa boa, não para coisa ruim. Esse era meu objetivo. Aí quando eu falei com ele o objetivo, ele falou, não, então tá bom, bota a criança lá pra dentro. Então as pessoas acreditavam no meu trabalho porque eu sempre tive objetivo forte, firme, em cima daquilo que eu queria. E sempre eu, graças a Deus, por mais difícil que era, eu encontrava parceiros que acreditavam na doida da professora. Não, essa professora é meia doida, mas tudo bem. Chamei o grupo de rota para vir para minha sala de aula. Primeira equipe que veio, professora, não dá para trabalhar com crianças de 9 anos de idade. O que nós vamos falar para elas? O trabalho de vocês. A criança tem que respeitar o trabalho da polícia, tem que entender o que acontece nos embates, por que algumas vezes acontece morte de bandido nos embates. Eles precisam entender, porque se um dia quiser entrar no crime, vai pensar 2 vezes, vai, não, eu posso morrer, né? E outra, se eu tenho um amigo que é militar, eu posso encontrar com esse amigo a qualquer momento, eu vou querer bater de frente com um amigo meu? Eu não vou. Então eu fazia aquela rede de proteção, eu trazia médico, veterinário, eu trazia enfermeiro, eu trazia psicólogo. Eu queria aquilo para os meus alunos,
sempre quis, que eles tivessem referências. Depois que fazia o beabá para quem não sabia ler, escrever direito, não tem problema, a gente alfabetizava também. Mas a gente precisava mostrar a realidade, porque é com ela que a criança vai viver a vida inteira. Não é só com livro, bebe, bobo, isso daí não funciona. Eu não acredito, né? Mas quem acredita também, trabalhe com seu beabá, né? Porque a gente tem que fazer o que acredita. E em virtude disso, eu arrumava muita confusão. No meu serviço, eu arrumava muita confusão. E eu não sabia calar. Como eu ouvi hoje na palestra o Rosandro falando, quando tem um embate, fica calado. Porque você sabe que você entende daquilo que você está fazendo. O outro não está no mesmo grau de conhecimento que você. Então vai dar sempre aquele conflito. Num relacionamento dentro de casa, a dois, homem e mulher, é a mesma coisa. Às vezes o homem sabe mais, a mulher sabe menos, ou vice-versa. Aí dá aqueles embates, porque um fala uma coisa, o outro fala outra. Então o casal, para não entrar em atrito, chega um momento que um tem que calar. Ah, mas vai ceder sempre? Algumas vezes vai ter que ceder. No casamento tem aquela frase, né? Melhor ter paz do que ter razão. E é verdade, né? Muitas das vezes você vai ter que entender que o outro não está no mesmo grau que você. Você vai ter que calar. Se você realmente quer ficar do lado daquela pessoa, se você realmente acha que aquilo ali é para dar certo, você vai ter que algumas vezes calar. Você vai ter que ficar quieto, esperar passar aquele tempinho ali para depois sentar e falar, olha, isso, eu achei que estava errado. Mas eu fiquei quieto. Eu esperei você acalmar e eu acalmar. Agora, vamos lá. Vamos tentar colocar o comum acordo, né? Ninguém é o dono da razão. Porém, quando você tem razão, você não pode abrir mão dela. Você não pode voltar no mundo do outro que tem menos razão que você. Mas são coisas que a gente vai aprendendo ao longo do tempo, né? Eu confesso que tem coisas que eu ainda não aprendi. Tô falando porque eu tô estudando, mas não que eu tenha aprendido, né? No entanto, incapazes do verdadeiro serviço aos semelhantes, enganaram tão somente a si próprios no culto ao egoísmo e ao orgulho, à intemperância e à vaidade, que lhes devastaram a vida. Então, tem pessoas que trabalham para se engrandecer. Eu cheguei a ganhar prêmio, né, em cima de palco. E eu falava para as pessoas que, como que falam? Que preparavam aquele evento ali, eu falava, olha, eu vou de calça jeans e tênis. Eu não consigo. Ah, mas o evento é social. Eu não consigo, a Patrícia não consegue. Então eu não vou. Depois eu pego aí o prêmio que eu tenho, mas eu não vou. Não, mas pô, aí você tá desfazendo das pessoas. Então eu vou do meu jeito, pode ser, né? E eu nunca me vangloriei de nada disso. Eu sempre falava assim, ó, todo e qualquer trabalho que eu fizer, coloca meu nome pequenininho, porque tem que ir o nome da professora. Mas coloque o nome dos meus alunos bem grande. O nome das minhas parcerias, das pessoas que fizeram parte dos projetos, bem grande. Sair em jornal, alguma coisa, bem grande para essas pessoas, porque a gente precisa valorizar de forma de que eles acreditem que realmente eles fizeram a diferença, e fizeram, né? Agora, eu só coordenei aquilo ali, só busquei, não fiz nada. Eu só, tá precisando de um médico na sala de aula? Eu ia atrás de um médico. Tá precisando de um policial? Eu vou atrás de um policial. Mas eu mesmo não fazia nada, essas pessoas faziam tudo. Por que que eu tinha que aparecer? E tem gente que não, que é o contrário, né? Eu lembro que dentro da escola, às vezes a pessoa colocava um cartaz lá. Ela fazia o cartaz. Ela, a professora, montava tudo aquilo. Lógico, um professor, ele já tem o conhecimento para poder fazer coraçãozinho, desenhinho, tudo de EVA, né? O professor de fundamental adora EVA. Eu acho que são os maiores consumidores de EVA. Eu acho que eu vou começar a vender EVA na porta da escola que eu vou ficar rica. Aí o professor vai lá e fica recortando aquele monte de EVAzinho, faz ursinho, faz patinho, faz isso, faz aquilo, cria aquele cartaz enorme, lindo, maravilhoso e bota na parede. Aí todo mundo que passa, ai que bonitinho, que bonitinho. Ai, fui eu que fiz. Aí, tá, mas e o aluno? O que o aluno fez aí? Não, eu só fiz para poder ficar bonitinho. Qual foi a utilidade daquilo? Para ficar bonitinho. Ou seja, o conhecimento que a pessoa tinha, ela podia ter ensinado o aluno a recortar aquele EVA. Vai ficar tudo torto de primeiro? Vai. Vai ficar feio? Vai. Mas o aluno vai adquirindo a habilidade de fazer aquilo também. A sua obrigação é fazer isso com o aluno, é ensinar a ele fazer as coisas. Agora, existe a rixa de professores porque um faz um cartaz de coraçãozinho e o outro faz de patinho. Existe a rixa de professor porque o cartaz de um é de 1 metro por 1 metro e o outro é de 2 por 2. Existe rixa de professor porque um faz uma salada de fruta na sala de aula e o outro não fez. Então, passa pela vida e não viveu, não ensinou,
não dividiu o teu conhecimento. Não serviu para nada. Só para ganhar parabéns ali na hora, ai que bonitinho. Aí depois cai no plano espiritual. Poxa, vou ter que voltar como autista? Porque você veio com conhecimento, você não dividiu, então agora você fica ali quietinho, naquele corpo ali, horas vai te dar aquela revolta, porque você quer fazer as coisas e não consegue. O autista, ele passa por esses problemas. Ele quer se comunicar, ele quer fazer, ele não consegue porque o corpo é limitado, a cabeça fica confusa, então ele fica revoltado, ele sai quebrando as coisas. Eu tive autista em sala de aula que ele arrebentava a sala de aula, ele jogava as carteiras pro alto. Tem o grau pior do autista e tem aqueles mais leves, né? Mas quanto mais era violento o autista, eu percebia que mais conhecimento ele tinha. Porque quando a gente fala, ele entende sim. Não tem essa de, ele não tá me entendendo. Entende. E não era só autista nessa situação. Tem vários tipos de doença que a gente percebe que é segurando o espírito mesmo. Né? Aquele espírito, ele tem que ficar ali presinho. Ele tem que ter a vida encarnada, mas é preso. Porque se soltar, ele só faz besteira. E despertam além da morte sem recolher-lhe a renovadora luz. Recorda os que padecem na derrota de si mesmos, depois de se acreditarem vencedores, dos que choram as horas perdidas, e procura, enquanto é hoje, enriquecer o próprio espírito para o amanhã que te aguarda, porque, consoante o ensino do Senhor, nada vale reter por fora o esplendor de todos os impérios do mundo, conservando a treva por dentro do coração. Então não adianta nada você acumular um monte de coisa material, riqueza, conhecimento, inteligência, cultura. Você vai acumular uma série de coisas, mas não utiliza. E o que acontece mesmo com o ferro, né, que fica parado? Ele enferruja. E assim somos nós. Né? Tudo tem que estar em movimento, de uma forma tranquila, equilibrada. Tudo aquilo que nós temos, a gente tem que saber utilizar. Tem uma propaganda da Sabesp que fala, né? Sabendo utilizar, não vai faltar. E é bem por aí, tá bom, gente? Que a gente não fique preocupado em acumular, mas sim em passar adiante. Tudo aquilo que vai entrando tem que ir se renovando. O que eu aprendi há 2 dias atrás já está perdido. Hoje já é outro aprendizado. Todo dia a gente se renova, todo dia. Todo dia vem coisa nova. Se eu tivesse aprendido há anos atrás o que eu ouvi na palestra de hoje, que eu ouvi do Rossandro, eu não teria aprontado tanto e talvez eu não estaria doente como hoje eu estou. Porque eu bati muito de frente, mas muito mesmo. Quando eu acreditava que eu estava certa, eu batia muito de frente. Então, hoje eu vou exercitar o que eu ouvi na palestra. Tem horas que a gente tem que ficar calado. Deixar. Quem quiser, que siga. Mostra o teu exemplo e bola pra frente. Não precisa ficar tentando convencer ninguém com palavra, com briga, com discussão. Quem quiser que te siga. Se você tá certo, alguém vai te seguir. Alguém vai se espelhar em você. A gente não sabe disso, mas a gente serve de exemplo para os outros. O nosso comportamento, ele pesa na vida das pessoas. Então, vamos tentar fazer nosso melhor, porque nós estamos sendo observados o tempo todo. E principalmente pelo lado espiritual. Como eles observam a gente. Os nossos inimigos de outra vida, eles entendem tudo aquilo que a gente pensa. Eles conseguem entender o que nós sentimos. Então, dependendo dos nossos anseios, eles estão ali para ajudar ou para atrapalhar. Então, é vigiar, orar sempre, né? E tentar fazer o nosso melhor. Porque a gente está sendo vigiado sempre. Isso é fato. Seja pelos encarnados ou desencarnados. E que a gente seja instrumento, como dizia Francisco de Assis, de paz. Né? Que a gente seja instrumento de paz. E não o contrário. Tá bom? Fiquem com Deus.